Boa noite, igreja. Você pode ficar de pé no seu lugar? Paz seja convosco, amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa hora. Querido Espírito Santo, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós queremos te louvar porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, por ter nos trazido aqui essa noite, porque nós cremos que as cadeias que tentam nos prender vão ser despedaçadas pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece cada vida que adentrou este lugar. O Senhor sabe, Jesus, o que cada um tem vivido, o que cada um tem escutado. O Senhor conhece, ó Deus, melhor a realidade de cada um. E nós oramos, Espírito Santo, essa hora, Pai, para que o Senhor comece a trabalhar, Jesus, para que o Senhor comece a agir. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, visita aquele que adentrou este lugar cansado, desanimado, desmotivado, sem fé, sem força e sem esperança. Renova ele, Pai. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha trazer força, Pai, para que possamos enfrentar os dias maus. Muda, Senhor, a história da nossa casa, Pai, aquele que porventura entrou aqui nessa noite com a sua família, Pai, com um problema em casa, desestruturado, que o Senhor vá, Pai, naquele lugar. Enquanto nós estamos aqui, ó Deus, te adorando, cuidando das coisas que é do Senhor, nós pedimos, ó Pai, nós clamamos, nós suplicamos, vá de encontro, ó Deus, o que é nosso. Visita, Espírito Santo, cada pessoa aqui presente, Pai, que o milagre seja uma realidade na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus e dizer glória a Deus, aleluia. Amém, pode se sentar. Pode se sentar no seu lugar. Que Deus possa vir te abençoar ricamente nessa noite. A gente começou essa campanha, quebrando as algemas. E a primeira reunião, o primeiro culto dessa campanha, o pastor Luiz, ele falou sobre quebrar as algemas do medo. Que muitas das vezes a gente não conquista o que Deus tem, a gente não rompe, a gente não avança por causa de medos. E semana passada a gente teve a presença do pastor Léo, onde ele ministrou uma palavra que a gente tem que voltar a Jerusalém. A gente não pode se perder no caminho de Emaús. E também nós não podemos deixar que as pessoas se percam. Nós temos que ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer essas pessoas de volta. E aí o pastor Luiz, ele me ligou semana passada, e aí ele falou: Paulo, prepara uma palavra que você vai falar sobre cadeias na área sentimental e emocional. Então o que nós vamos conversar hoje é quebrando as cadeias na minha área sentimental e na minha área emocional, amém? Você pode dizer assim comigo: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, quebre as cadeias na minha área sentimental e emocional, amém? Quando a gente lê a Bíblia, que a gente olha para Gênesis, que é o começo de tudo, a criação de tudo, quando Deus decidiu criar o homem, ele disse assim, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então a gente precisa entender que quando Deus planejou o homem para dominar. Deus fez o homem para dominar sobre o medo, sobre o pecado, sobre a ansiedade, sobre o caos. Nós fomos feitos por Deus para dominar. Inclusive, dominar na área sentimental, na área emocional. Fala assim comigo: Deus me fez para dominar todas as coisas, inclusive meus sentimentos e minhas emoções. Nós precisamos ter controle sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas emoções. E aí nós lemos aqui que quando Deus, Jesus e o Espírito Santo, quando eles falaram assim: vamos fazer o homem, vamos criar ele conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí eles foram nos construir, nos fazer. E aí eles usaram 3 coisas para fazer o homem. Primeiro, Deus usou o quê? O barro, o pó, a terra. O nosso corpo é pó, é barro, é terra. E quando a gente morrer, o pó se tornará ao pó. E aí Deus nos fez um boneco de barro, só que a gente não tinha vida. E aí o que ele fez? Aí a Bíblia diz que então ele soprou
sobre as narinas do homem. E aí então o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós somos criados de ar, do sopro de Deus, o fôlego da vida, que é o Espírito. E nós também temos a alma. E a alma é a eternidade. Você precisa entender que quando você morrer, o seu corpo volta à terra, o espírito volta a Deus, mas a alma, ela é eterna. E a pergunta é, aonde a nossa alma vai passar a eternidade? E na alma está linkado as nossas emoções e os nossos sentimentos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25. É o texto que a gente vai meditar nele hoje. Quem achou diz amém. Talvez a minha Bíblia esteja um pouco diferente, mas você pode acompanhar aqui também no telão. João 4, 25 diz assim, ó. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Quando ele vier, ele nos ensinará sobre tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou o Messias, o que fala contigo. Digam amém. Digam graças a Deus. Mesmo assentado, curva sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, pedimos ao Senhor, ó Deus, que fale conosco, ó Pai, nessa hora. Queremos, ó Deus, ouvir a sua voz, a sua palavra. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Pai, nós cremos no poder do Evangelho. Pai, traga sobre nós uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra rema. Que não seja Espírito de Deus apenas aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Penetra, ó Pai, o nosso espírito, a nossa alma nessa noite. Nos alcança com a sua graça e com a sua misericórdia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Nós lemos um texto que a Bíblia fala a respeito de uma mulher conversando com Jesus. Que mulher é essa? Quem é essa mulher? Essa mulher é a mulher samaritana. E quem é essa mulher para que Jesus se revele a ela? Poucas vezes foram as vezes que Jesus falou claramente para alguém assim: eu sou o Messias. Poucas vezes. As pessoas questionavam ele, falavam: Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Você é o Cristo? E aí Jesus falava para as pessoas: tá, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você responder minha pergunta, eu respondo a sua pergunta, pode ser? Aí as pessoas falavam: tá, pode ser. E aí Jesus falava: o batismo de João é do céu ou é da terra? E aí eles ficavam pensando: será que é do céu? Será que é da terra? E aí eles não sabiam responder. E aí eles falavam para Jesus: não, eu não sei. Então Jesus falava: então também não digo para vocês com que autoridade que eu faço isso. Mas para essa mulher, Jesus está falando abertamente, claramente: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma mulher que foi casada 5 vezes e agora estava vivendo um relacionamento com um homem de outra mulher. E aí Jesus, quando você começa a ler esse texto, a Bíblia diz que Jesus ele estava na Galileia e ele precisava ir para a Judéia, e nesse meio percurso tinha Samaria. E aí a Bíblia diz que Jesus fala assim, ó: é necessário que eu passe por Samaria. E aí Jesus chega a Samaria, ele pega os discípulos e ele fala: vão para a cidade comprar pão. Jesus ele é incrível. Jesus não expôs o pecado dessa mulher na frente de ninguém, na cara de ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus não tem compromisso em nos humilhar. Jesus tem compromisso em nos exaltar, nos alcançar, nos salvar, nos perdoar. E aí Jesus falou: vão para a cidade. E aí a Bíblia diz que era por volta de meio-dia. Jesus falou: eu vou no poço de Jacó, porque vai vir uma mulher tirar água. E aí Jesus chega lá no poço e a Bíblia diz que ele senta à beirada do poço esperando aquela mulher. E quando você começa a ler a Bíblia, você vê que as pessoas que tinham rebanhos, ovelhas, camelo, pastores, quando eles iam tirar água,
eles iam cedo, pela manhã. Porque pela manhã o sol é fraco e a água é mais fresca. Mas essa mulher ela é diferente. Ela vai meio-dia, quando o sol é mais quente. E esse poço, ele é furado em um deserto. Você imagina que calor é num deserto? Se no Tocantins já faz 40 graus na sombra, imagina num deserto. E aí ela vai na hora mais quente do dia tirar água. Por que ela vai na hora mais quente do dia tirar água? Porque provavelmente ninguém queria andar com ela. Ninguém queria ser amigo dessa mulher. Você ia ser amigo de uma mulher que teve 5 maridos e que agora estava vivendo um tico-tico no fubá com um homem que nem era dela? Então imagina como estava o emocional, o sentimental dessa mulher. A gente sabe que um casamento já é difícil, imagina você passar por 5. Ainda depois está se relacionando com um homem que é de outra pessoa. Assim estava essa mulher. E aí Jesus falou assim, ela vai vir buscar água. E eu vou esperar ela aqui. E aí Jesus está lá sentado à beirada do poço, e aí vem a mulher. E aí Jesus está lá, e ela está tirando água, e Jesus começa uma conversa com ela. Jesus olha para ela e fala assim, você pode me dar um copo d'água? E aí ela olha para Jesus, ela percebe que Jesus é judeu. Eu não sei se foi por causa da barba, ou por causa da roupa, mas teve algo que ela viu em Jesus, que ela notou que ele era judeu. E aí ela falou para Jesus, por que você sendo judeu, você fala comigo que sou samaritano? E a Bíblia diz que os samaritanos e os judeus, eles eram brigados. E aí Jesus então, olha para ela e fala assim, mulher, dessa água aí que você está bebendo, se você beber, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. E aí ela olha para Jesus e ela fala, como que você vai me dar água se você não tem nenhum balde para pegar? Por acaso você é maior do que Jacó que furou o poço? Eu imagino Jesus sorrindo, sabe? E pensando, mal sabe ela que eu sou o alfa e o ômega. Mal sabe ela que antes de Jacó, antes de poço, antes de mundo, eu já era. E aí Jesus ele começa a falar para ela, eu tenho uma água, que se eu te der, vai jorrar de dentro de você rios. Jesus está falando para ela assim, ó, o que eu fizer na sua vida, não apenas vai saciar você, como vai saciar pessoas à sua volta. É isso que você precisa entender, quando Deus faz coisa em nós, nunca foi sobre nós, sempre foi ao próximo. Então por que nós devemos e precisamos de viver milagre? Por 2 coisas. Primeiro, glorificar o nome de Deus. Segundo, abençoar pessoas. E aí Jesus começa a conversar com essa mulher, e aí ela desperta a curiosidade. E aí ela fala, Jesus, então me dá dessa água. E aí Jesus fala para ela, tá, eu te dou, vai lá e busca seu marido. Eu imagino ela baixando a cabeça, falando, não tem marido não. E aí Jesus confronta ela. Jesus olha para ela e fala, disseste bem, né minha filha? Foi casada 5 vezes, e agora está tendo um tico-tico no fubá com um homem que nem é seu. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que essa mulher, ao ser confrontada, ela não saiu da presença de Jesus, ela não saiu da igreja, ela não desviou. Hoje você não pode mais confrontar as pessoas por causa dos seus pecados, porque elas desviam. Elas ficam tristes se você chegar para ele e falar assim, ó, se você não mudar, o seu caminho é esse. Jesus confrontou a mulher, falou a vida dela de cabo a rabo, ela só baixou a cabeça e reconheceu que Jesus era um profeta. E aí ela diz, agora eu vejo que há um profeta em Israel. Quando Jesus confronta ela, que ela reconhece o seu pecado, que ela sabe que ela necessita de Jesus, agora eles vão começar a falar de coisas espirituais. E aí ela pergunta para Jesus, Jesus, aonde é que nós devemos adorar? É aqui ou é lá no monte? E aí Jesus fala para ela, a hora vem, e é agora, em que o meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Jesus está falando para ela: minha filha, não importa o lugar, a hora é agora, porque eu sou o lugar, eu sou a conexão que vai levar você ao meu Pai. Se você orar no meu nome, pode ser na rua, pode ser na igreja, pode ser no monte, pode ser em qualquer lugar, o meu Pai vai te ouvir. A hora é agora. E aí ela começa a conversar com Jesus acerca de coisas espirituais. Aí ela fala: tá, eu sei de tudo isso. E também sei que o Messias vem. Uma mulher conhecedora da Bíblia. E aí Jesus então se revela a ela: eu sou o Messias. A Bíblia diz que essa mulher, ela fica tão impactada, que ela sai do poço, ela volta para a aldeia e ela começa a pregar Jesus. E ela fala: gente, eu achei o Messias. Eu achei o Messias, vamos que ele está ali no poço, eu achei o Messias. Essa mulher fez um alvoroço na cidade, ela levou muita gente para a beirada do poço, e a Bíblia diz que Jesus ainda ficou 2 dias pregando para aquele povo. Quantas pessoas não foram salvas por causa daquela mulher? Quantas famílias não foram restauradas? Quantos lares não foram restaurados por causa de uma mulher que deu crédito à palavra de Deus? E aí Jesus ficou 2 dias naquele lugar, fazendo sinais, milagres, maravilhas e prodígios. E eu queria falar com você 3 coisas sobre esse texto, para a gente orar. Primeira coisa que você precisa entender é que Jesus conhece as suas necessidades. Porque a Bíblia diz, era necessário. Aquela mulher nem sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia da necessidade dela. E Jesus não só sabe da nossa necessidade, como Ele cria meios para sanar as nossas necessidades. Então Ele não só é um Deus que sabe, não, Ele é um Deus que sabe e quer ajudar. Mas você precisa entender que Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. A nossa necessidade nos faz procurar Deus. E quando procuramos Deus, o que a Bíblia diz? Aquele que procura, acha. E a pergunta é: você veio até aqui, você está expondo diante de Deus a sua necessidade. Você tem fé? Você crê que você pode voltar para sua casa hoje com a resposta daquilo que você vai buscar? Porque o que faz Deus ficar impressionado, Jesus ficar impressionado, é fé. A Bíblia diz a respeito de um centurião, quando ele falou assim: Jesus, eu estou com o meu funcionário doente. Jesus falou: eu vou lá. Ele falou: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, diga só uma palavra e ele vai ser curado. Jesus ficou impressionado. Ele disse: uau, nem em Jerusalém eu achei um homem que tivesse tamanha fé. Então o que impressiona Deus não é o tanto que você chora, não é o tanto que você berra, não é o tanto que você roda, não é o tanto que você pula, não é o tanto que você cai, mas é o quanto de fé você demonstra a Ele na hora da dificuldade. Então Deus, Ele sabe da sua necessidade. Diga assim comigo: Deus sabe da minha necessidade. Fala assim: não só sabe como quer me ajudar, mas para isso depende só de mim em ter fé. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Você precisa entender, Deus sabe da sua necessidade. A Bíblia diz assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Sabe qual que é o nosso problema? A Bíblia diz que a alegria virá pela manhã. Quem é a verdadeira alegria? Jesus. O problema é que a gente está numa noite braba, a gente está passando dias escuros, dias difíceis. A gente chama todo mundo para ver nossa noite escura. A gente conta para todo mundo nosso problema, mas a gente não chama aquele que tem poder para trazer alegria pela manhã. A gente conta para todo mundo, a gente fala: Milma, eu estou passando por isso, Milma, eu estou passando por isso. Por que você não ora e fala para Deus: Deus, eu estou passando por isso, eu não aguento mais, traz a alegria. Então nós precisamos entender, se a alegria vem pela manhã, eu vou chorar com a pessoa certa. Eu vou orar com a pessoa certa. Então nós precisamos entender, dias maus, dias escuros, todo mundo passa, mas é bíblico, a alegria virá pela manhã. E você precisa entender, Deus não tem compromisso de fazer nada no seu tempo e nem no meu tempo. Deus tem compromisso de agir na hora dele e do jeito dele. Porque Ele é Deus. Então Deus sabe da sua necessidade. Segunda coisa, Deus, Ele quer mudar a sua história.
Deus, Ele quer mudar a minha história. Porque foi Deus que chamou Jacó, sim ou não? Quando ninguém queria Jacó, quem que escolheu? Deus. Quem que falou para Jacó furar um poço? Deus. Quem que desceu do céu e se fez homem para encontrar aquela mulher? Deus. Quem que ficou debaixo de um sol quente esperando para conversar com uma mulher e ainda tomou patada? Deus. Então você precisa entender que o mais interessado na sua mudança e na minha mudança é Deus. Jesus sentou lá e falou, eu vou esperar. Ou seja, Jesus marcou um dia para mudar a história de uma mulher. E se eu falar para você que o dia que Jesus marcou para mudar a sua história é hoje? Se eu falar para você que Jesus te chamou para vir aqui, você passou um dia inteiro trabalhado, cansado, você nem queria vir, de repente do nada surgiu uma força, uma alegria, te motivou. Tem muita gente que veio até sem banhar, está sem água em casa, ou veio direto do serviço, sabe por quê? Porque Deus te chamou para estar aqui, porque a sua mudança de história começa hoje, é agora. E aí, essa mulher entendeu que ela estava diante daquele que podia mudar a história dela. Então ela falou, se eu estou diante dele, então é agora. Então não perca a oportunidade de sair daqui hoje com a sua história mudada. Fala assim comigo, Jesus marcou um encontro para mudar a minha vida. Diga mais forte, e é hoje. Diga para quem está do seu lado assim, é hoje, se prepara. Você pode aplaudir Jesus? E terceira coisa que você precisa entender com esse texto é que Jesus quer se revelar a nós. Assim como Jesus falou claramente para aquela mulher, eu sou o Cristo. Jesus, Ele quer se revelar a nós. Tem pessoas que andam com Deus e nunca viu um milagre de Deus. Tem pessoas que servem a Deus, mas não conhecem Deus. E Deus, Ele quer se revelar a nós. Deus, Ele quer se glorificar através de nós. O que Jesus disse? Jesus disse que as vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, é vontade de Deus se revelar a nós. A pergunta é, você quer vê-lo? Você quer conhecê-lo? Você quer senti-lo? Porque Jesus, Ele quer se revelar a nós, como se revelou para aquela mulher. E aquela mulher, quando Jesus se revelou para ela, ela entendeu. Ela falou, rapaz, eu não preciso de ter mais um casamento, eu não preciso de ter mais um rolo, a única coisa que eu preciso é de Jesus. Imagina ela, eu já casei 5 vezes, e eu achava que eu ia ser feliz se eu casasse de novo, porque tem pessoas que colocam felicidade em coisas, e felicidade nunca foi sobre coisas. Felicidade é um estado de espírito. Porque tem pessoas que não têm nada e é feliz. E tem pessoas que têm tudo e não é feliz. Então essa mulher entendeu, ela falou, tudo que eu preciso é de Jesus. E aí ela entendeu uma coisa, que Jesus é o único que tem poder para quebrar qualquer algema. Então se você sair daqui hoje entendendo que primeiro, Jesus conhece as suas necessidades e quer supri-las, você vai passar a crer mais nesse Deus. Não foi o salmista que diz, quando o Senhor se torna o meu pastor, nada me... Só que a gente só quer o me faltará, mas a gente não quer ser servo desse pastor. A gente não quer obedecer esse pastor. Só que para não ter falta das coisas, o versículo diz, o Senhor é o meu pastor e nada me... Você precisa crer que Jesus sabe da sua necessidade. Você precisa crer que Ele é um Deus que supre necessidade. A Bíblia diz que Ele suprirá segundo a sua riqueza e glória, pelo poder do nome de Jesus. Você precisa entender que a sua mudança, ela começa hoje, sabe? Não é, não, amanhã eu mudo, amanhã eu paro com isso, amanhã eu faço. Não, é hoje. A mudança começa hoje, começa agora. Quem te garante que você vai acordar amanhã? Quem te garante que você vai ter o amanhã? Jesus marcou esse dia para mudar a sua vida agora. E terceiro, entenda, Jesus, Ele quer se revelar a você. Jesus, Ele disse em João 15:3, Ele disse assim, toda vara que está em mim e não dá fruto, meu Pai corta. Mas toda vara que está em mim e dá fruto, meu Pai polda.
Então, muitas das vezes você precisa entender, você está passando por momentos difíceis, contrários, adversários, sabe o que é? É Jesus te poldando para que você dê mais fruto. Só que você não tem discernimento, você não tem visão, ao invés de você agradecer, você reclama. Jesus está nos poldando nesse momento, sabe? Eu creio nisso. Que nesse momento onde está tudo parado, onde está tudo difícil, onde a igreja do Senhor está vivendo momentos assim que eu nunca pensei que a gente viveria, eu acredito que é um momento que Deus está nos poldando, para que quando passar essa fase, a gente vai ganhar muita alma para Deus, a gente vai viver muito milagre, o nome de Deus vai ser glorificado através de nós. Então Jesus está nos poldando, a polda dói, mas depois você vai colher o fruto. O que a Bíblia diz? Aquele que sai semeando e chorando, voltará com seus feixes alegre. Pode aplaudir Jesus. Sabe, eu imagino essa mulher voltando com o samaritano, sabe, para a beirada do poço, todo mundo para ouvir Jesus. Eu imagino eles reunindo em volta de Jesus e cantando aquela música assim, ó. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você pode se colocar de pé no seu lugar e cantar essa canção? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Pois um dia a sua morte, glória a Deus, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Diga o véu que separava, nada pode nos separar do amor de Deus. Apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Você pode levantar suas mãos aos céus só pra te adorar e fazer seu nome